Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade sobre dízimas periódicas. Lembrando que essa aula se encontra na semana que vai dos dias 24 ao dia 28 de maio, certo? 13ª semana de aula. Então, vamos para a correção dessa primeira atividade da semana. Primeira questão. Os números racionais a seguir são chamados de frações decimais. Escreva cada uma delas na forma decimal. Gente, primeiro ponto. Por que elas são chamadas aqui, por exemplo, de frações decimais? Quando é que as frações são chamadas de frações decimais? Quando no denominador da fração você tem ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, 1 milhão e assim por diante. Aqui nós temos o número 10, aqui o 100, aqui o 10, aqui o 1000, aqui o 100, aqui o 1000. Todos esses valores aqui são potências de base 10, todos esses valores, certo? Então, sempre que você tiver o denominador uma potência de base 10, você terá uma fração decimal. Não entendi, professor, por que é uma potência de base 10? Gente, o 10 é o mesmo que 10 elevado a 1, que dá 10. O 100 é o mesmo que 10 elevado a 2, que é o 10 vezes 10, que dá 100. O 10 elevado a 3 é o 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, e assim por diante. Então, sempre que você tiver ao denominador da fração potências de base 10, né? Chamamos aqui de potência de base 10, nós teremos as frações decimais. Potência de base 10. Certo? Então, quem são as potências de base 10? Está aqui o 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. E os seus respectivos resultados. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é o 10 vezes 10, que dá 100, e o 10 elevado a 3 é o 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, e assim por diante. Se você quiser continuar aqui a lista, ó, temos aqui o 10 elevado a 4, que é o 10.000. De uma maneira simples também, você pode estar associando o expoente à quantidade de zeros que acompanha o número 1. Beleza? Então, 10 elevado a 4 é o 10.000 e assim por diante. Então, sempre que você tiver o denominador com uma potência de base 10, elas são chamadas de frações decimais. E a relação que nós temos é a seguinte. A questão pede que você escreva na forma decimal. Então, 7 décimos, que é o 7 sobre 10, que a gente pode ler também assim, ó. 7 décimos. E aí, pela leitura, fica fácil você transformar. 7 décimos é o mesmo que 0,7. Então, esse é o resultado. Uma coisa interessante, ó. Para cada zero do denominador, que você tem uma potência de base 10, né? Por exemplo, o 10 ele é formado por apenas um zero. O 100 é formado por 2 zeros. O 1000 é formado por 3 zeros. O 10.000 é formado por 4 zeros. E assim por diante. O que nós podemos observar é que existe uma relação entre a quantidade de zeros do denominador e a quantidade de casas decimais do número decimal. Por exemplo, 7 sobre 10 ele é formado por apenas um zero, ou seja, um zero corresponde a uma casa decimal. Portanto, o número é o 0,7. Beleza? Aqui na letra B nós temos 162 dividido por 100. E o 100 é formado por quantos zeros? Por 2. Como é que a gente lê esse número? 162 centésimos. A gente lê o número 162 centésimos. Então, centésimos são duas casas decimais. Beleza? Então, o resultado, decimalmente falando, vai ficar assim, ó. Por quê, professor? Porque aqui nós vamos ter o 6 e o 2, que são duas casas decimais. Casas decimais. Professor, mas de onde é que nós vamos ter duas casas decimais? Você tem duas maneiras de identificar. Pela leitura, que são centésimos, gente. Lá, quando você estuda os números decimais, nós temos o quadro de valores. Primeiro elemento, depois a vírgula, é o décimo. Segundo é o centésimo. Terceiro é o milésimo, e assim por diante. Mas se você não conseguir lembrar disso, basta olhar para o denominador da fração. O denominador não é o 100? O 100 possui quantos zeros? 2 zeros. Então, significa dizer que o 162,
quando você transformar aqui, ó, o 162 em número decimal, ele vai ter que possuir duas casas decimais, porque o seu denominador é o 100, é formado por dois zeros. Então, para que esse número tenha duas casas decimais, a vírgula tem que ser posicionada, ó, entre o 1 e o 6. Então, tá aqui a vírgula, duas casas decimais. Na letra C, nós temos, ó, 31 décimos, ou seja, 31 sobre 10. Então, tá aqui, ó, o zerozinho aqui, ó, apenas um zero. Então, significa dizer que quando eu transformar 31, quando eu transformar aqui o 31 em número decimal, esse 31 ele tem que possuir apenas uma casa decimal. Então, a vírgula tem que ficar entre o 3 e o 1. E aí, nós temos agora aqui, ó, uma casa decimal. Uma casa decimal. Lembrando que casa decimal é aquela que fica após a vírgula. Então, finalizou 3,1. 29 sobre 1000. Aqui nós temos quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, o 29 ele tem que ser escrito na forma decimal de maneira que ele tenha 3 casas decimais. Então, para que isso seja possível, você faz assim, 0,029. Como não era possível escrever 3 casas decimais apenas com 29, eu tive que acrescentar zeros, tá? Então, aqui você tem 3 casas decimais. Então, de maneira automática, você só precisa fazer isso, beleza? São 3 zeros aqui, 3 zeros. São 3 zeros e aqui são 3 casas decimais. Aqui na letra E nós temos, quantos zeros? 2. Não é possível eu conseguir escrever apenas o número 6 que eu consiga colocar duas casas decimais, ou seja, dois símbolos, dois algarismos após a vírgula. Então, com 6 não é possível. Então, eu vou precisar do quê? Completar utilizando os zeros. Então, tá aí. São duas casas decimais. Duas casas decimais. E aqui nós temos quantos zeros? 2 zeros. Viu como é fácil? E na letra F? Na letra F nós temos 385 milésimos. São quantos zeros? São 3 zeros. Se são 3 zeros, eu vou precisar de 3 casas decimais. E aí nós vamos ter o seguinte, 0,385. Como era possível escrever 385, são 3 casas decimais, então eu só precisava de um zero e uma vírgula ali. Então tá aqui, 3 casas decimais. Certo, turminha? Então tá aí respondida a primeira questão. Vamos agora para a segunda. Veja bem, na primeira questão, ele deu a fração e a gente transformou em números decimais. Certo? Então agora ele quer que você faça a mesma coisa, só que nós não temos agora frações decimais. Por que as frações agora não são decimais? Porque o denominador aqui não é 10, não é 100, não é 1000, é 2, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 9. Nesse caso, professor, o que é que a gente pode fazer? Nesse caso, a opção que nós temos para resolver é utilizar a divisão. Porque nós devemos lembrar que em toda fração ela representa uma divisão. Toda fração ela representa uma divisão. De que maneira, professor? Quando você tem uma fração, geralmente você tem um número escrito nesse formato, A sobre B, onde o A é o numerador, né? Numerador. E o B, ele é o denominador, bonitinho, né? Então, quando você tem uma fração e você quer transformar em número decimal, basta você lembrar que toda fração é uma divisão. E aí, desta maneira, você terá isso, fazendo a transformação ficar A dividido para B. Quando você divide A por B, geralmente, o valor pode ser um número decimal. E aí que tá. A sacada é essa. Que nós temos que lembrar disso, certo? Então, nós vamos pegar, colocar aqui. Vamos lembrar que isso acontece, e vamos transformar em fração. E aí o resultado, provavelmente, todas essas alternativas aqui, você encontrará um número decimal. Então, vamos fazer aqui na letra A. Vamos resolver aqui a letra A. Na letra A, a fração que nós temos é 1/2. Então, transformando aqui em
divisão que nós vamos ter é o seguinte, é o mesmo que você dividir 1 para 2. E aí, pela regra, aqui nós temos o nosso dividendo, né? Aqui nós temos o nosso dividendo, e o 2 aqui é o nosso divisor. Beleza? Qual é a regra na divisão? Que o dividendo ele nunca pode ser menor do que o divisor. Ele pode ser maior ou igual. Sempre que ele for menor, a gente vai precisar aplicar um artifício matemático, que é acrescentar um zero para que esse número se torne maior. E sempre que a gente acrescenta um zero, obrigatoriamente a gente precisa acrescentar uma vírgula no resultado. Se você não está entendendo, vamos entender agora. Então, vamos primeiramente aplicar a propriedade. Gente, será se é possível dividir 1 para 2? Neste caso, pelo algoritmo da divisão, não é. Porque o número 1 ele é menor do que o número 2. Então, nesse caso, o que é que vai ter que acontecer? Para que seja possível a gente dividir, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nós vamos acrescentar aqui, ó, um zero. E sempre que você acrescentar um zero, por que eu acrescento um zero? Para que eu consiga dividir. Porque, por definição, o dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. O 1 ele é menor do que o 2. Então, sempre que o número for menor, você pode acrescentar um zero a esse número e compor. E aí, quando você compor, colocar o zero, esse número deixa de ser 1 e passa a ser o número 10. E aí, gente, o 10 ele é maior do que o 2. Como eu acrescentei um zero para que eu conseguisse resolver, para que o número se tornasse maior do que o divisor, o que é que acontece? Sempre que eu acrescentar um zero, obrigatoriamente, eu vou ter que acrescentar aqui ó, uma vírgula no resultado, que é o quociente. O resultado, para quem não sabe, gente, vai ficar bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto vai ficar o nosso resultado, certo? Então, esse ponto ele é chamado de quociente, beleza? Que é o resultado da divisão. Então, eu preciso acrescentar uma vírgula. Só que o que acontece? Não tem nenhum elemento. Como é que eu vou colocar vírgula se eu não tenho nenhum elemento? Então, sempre que eu acrescentar o zero e eu precisar acrescentar a vírgula e não tiver elemento, eu faço isso. Eu coloco um zero e puxo a vírgula. Pronto. Agora eu vou continuar dividindo normalmente, beleza? O que é que eu preciso lembrar? Preciso fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço a divisão, gente? Vamos lembrar das aulas passadas? Como é que a gente divide? A melhor maneira de dividir? Basta você fazer a seguinte pergunta, ó. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 10? E aí eu vou perceber que são 5 vezes. Por quê, professor? Porque 5 vezes 2 equivale a 10. E 10 menos 10 equivale a 0. Então, nós temos aqui o nosso resto. Resto da divisão, que deu 0, ou seja, a divisão exata. E aqui o quociente. Ó. Então, qual é o resultado aqui? 0,5. Ou seja, transformando 1,2 em número decimal, dá 0,5. Tá aí. Então, letra A está respondida. Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos a fração 7/3. Então, dividindo aqui, ó, 7 por 3. Então, nós temos aqui o nosso dividendo, que é o 7. Dividendo, que é o 7. E nós temos aqui o nosso divisor, que é o 3. Tem algum problema nessa divisão, gente? Não, né? Por quê? Porque o dividendo ele é maior do que o divisor 3. Ou seja, que eu não vou precisar acrescentar o zero por enquanto. Porque satisfaz o algoritmo da divisão, que diz que o dividendo tem que ser maior ou igual que o divisor. Então, neste caso, eu só preciso saber a multiplicação do 3. Ou melhor, para facilitar, eu só preciso fazer aquela velha pergunta. Qual pergunta, professor? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para facilitar o entendimento da divisão? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a pergunta, professor, que eu tenho que fazer? A pergunta é a seguinte. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? Cabem dentro do 7. E eu vou perceber que são 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6. Só que cabe, mas ainda sobra unidades, né? E sobram quantas unidades? Sobram apenas uma. Então, o 1 ele é o resultado da subtração do 6 pelo 7, né? Eu tenho 7 unidades, retirei 6 unidades, sobrou apenas 1. Neste caso, gente, ainda não encontramos o resto zero. Ah, professor, então quer dizer que a gente vai parar por aí? A divisão ela não é exata? Neste caso, não. Nós devemos prosseguir a divisão. Então, o que é que a gente vai fazer agora? O dividendo agora será o número 1, certo?
Só que o 1, ele é menor do que o divisor 3. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Aí a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos lá na questão anterior. Neste caso, o que é que eu vou fazer? Eu acrescento o 0. E aí, quando eu acrescento um 0, automaticamente eu tenho que acrescentar uma vírgula no resultado. Como eu já tenho um algarismo, que é o 2, basta colocar a vírgula após esse 2. E aí surgiu a vírgula. Então, se surgiu a vírgula, significa dizer que o número que eu vou encontrar será decimal. E o que é que eu faço agora? Vou fazer novamente a pergunta. E qual é a pergunta? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? E aí eu vou perceber que o 3 cabe dentro do 10 3 vezes. Porque 3 vezes 3 dá 9. E 9 é um valor inferior a 10. Ou seja, 10 menos 9 deixa resto 1. Ora, novamente deixou resto 1. Só que o número 1 é o nosso novo dividendo. E ele é menor do que o 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Toda vez que ele for menor que 3, para que eu continue dividindo, tendo a possibilidade da divisão, eu vou precisar acrescentar um 0. E toda vez que eu acrescento um 0, eu acrescento uma vírgula, certo? Errado, gente. Eu só acrescento uma vírgula quando eu tiver que acrescentar o primeiro 0, que foi nesta situação aqui especificamente. Acrescentei o 0 nesta situação, então eu acrescentei uma vírgula. Já que no segundo 0 eu preciso acrescentar uma vírgula, não, porque o número ele só é formado de apenas uma vírgula, tá? Um número decimal ele só possui uma vírgula. Então, a partir do segundo 0, eu não preciso acrescentar nada. Basta que nada ao quociente, que é o resultado. Eu acrescento um 0 e toco o barco para frente, beleza? Então aí, nós temos que o 10 ele é maior do que o 3 e eu posso continuar dividindo. E aí eu faço novamente a pergunta, quantas vezes o 3 cabe dentro desse 10 aqui, ó? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? E aí eu vou perceber que cabe em 3 vezes. 3 vezes 3 que dá 9. E, tirando 9 de onde tem 10, sobram apenas uma unidade. Eu vou perceber que isso vai continuar acontecendo sucessivamente, porque eu vou novamente acrescentar um 0, vou novamente fazer a pergunta, quantas vezes o 3 cabe dentro de 10, e vou encontrar que cabe em 3 vezes novamente, porque 3 vezes 3 é 9. E isso vai continuar. Você percebe que isso aqui é um ciclo vicioso? Então, sempre que acontecer isso na divisão, esse número aqui, você não vai precisar passar a sua vida todinha fazendo isso. Você vai entender que esse 3 aqui ele vai se repetir sucessivamente. Aí você vai utilizar aqui os pontinhos aqui, ó, que significa dizer que esse 3 se repetirá infinitamente. E esse tipo de número decimal, que tem essa característicazinha aqui, que é o 2,333, que eu utilizei esses 3 pontinhos para poder lhe informar que ele é um número infinito, ou seja, ele vai se repetir infinitamente. Ele é chamado, esse tipo de número aqui, ele é chamado de dízima periódica. Todo número decimal que possui esse tipo de característica, ele é chamado de dízima periódica, ele é um número infinito. Portanto, você nunca vai terminar de dividir esse número. O que você pode fazer é aproximar, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, o número decimal é esse, 2,333. Eu poderia colocar aqui esse 3 repetido 10 vezes e colocar a pontuação, mas o efeito seria o mesmo, certo? Quando eu estou utilizando aqui esses pontinhos aqui, ó, significa dizer que ele é o quê? Infinito. Professor, não entendi. Significa dizer que o 3 vai se repetir infinitamente. Ou seja, tanto faz eu colocar 3, 1, 2, 3 aqui, eu colocar mais um 3 e depois a pontuação. Quando eu coloco essa pontuação dos 3 pontinhos, significa dizer que o 3 se repete infinitamente, certo? Então tá aí respondida a letra B. Vou apagar aqui esse nome aqui, essa palavra aqui que a gente utilizou, né, para representar. Agora vamos aqui para a letra C. Na letra C nós temos, ó, a fração que é 9 quintos. Então, dividindo aqui 9 para 5, ó, novamente não vai ter problema. Por quê? Porque o nosso dividendo
ele é maior do que o divisor, que é o 5. Beleza? Quem é o nosso dividendo aqui, gente? Nosso dividendo é o 9. Quem é o nosso divisor? Divisor é o 5. Pela propriedade está tudo ok, ó. O 9 é maior do que o 5. Então, neste caso, eu vou fazer a pergunta: quantas vezes o 5 cabe dentro do 9? E eu vou perceber que cabe apenas uma vez. Por quê? Porque duas vezes o 5 dá 10 e o 10 é maior que 9. Então, ou seja, o 5 cabe apenas uma vez dentro do 9, que dá 5. E sobram quantas unidades? Sobram 4 unidades. E aí o que nós percebemos agora? Que o resultado 4 é o nosso novo dividendo. Só que para que eu consiga dividir, o dividendo tem que ser maior do que o divisor. O 4 é maior do que o 5? Não é. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar um zero. E quando eu acrescento um zero, o primeiro zero que eu acrescento, automaticamente eu tenho que acrescentar uma vírgula ao resultado, que é o quociente. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Acabei de acrescentar aqui a vírgula. Aqui. E agora, neste caso, o que é que eu faço? Volto a fazer aquela velha mesma pergunta. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? E aí eu vou perceber que cabe 8 vezes. Por quê, professor? Porque 8, 5 vezes equivale a 40. E 40 menos 40 deixa resto 0. Então tá aí. Olha aí o resultado daí do número decimal é 1,8. Então você vai começando a perceber que existem dois tipos de números decimais. Os decimais exatos, que é os que têm fim, e os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas. Toda dízima periódica é uma espécie de número decimal infinito, certo? E 1,8, 0,5 são chamados de decimais exatos, eles têm fim. É um decimal finito, chamado também como decimal exato, beleza? Vamos agora aqui para a letra D. Na letra D, nós temos a fração 11 nonos, beleza? Deixa eu escrever novamente aqui, gente. Temos a fração aqui 11 nonos, que nós podemos escrever da seguinte maneira, ó, na forma de divisão. 11 dividido por 9, né? Vou colocar aqui o 9. Beleza. E aí nós vamos perceber o seguinte, ó, que nessa estrutura, o 11, que é o dividendo, ele é maior do que o 9, que é o divisor. Então, por aqui tudo bem. Então, nós vamos fazer a velha pergunta, né? Quantas vezes o 9 cabe dentro do 11? E nós vamos perceber que é apenas uma vez, né? Que o 9 aumentar duas vezes dá 18. 18 é maior do que 11. 11 menos 9 dá resto 2. E o que é que acontece agora? O 2, que é o resto, ele passa a ser o nosso novo dividendo. E pelas regras da divisão do algoritmo, o dividendo ele não pode ser menor do que o divisor. No entanto, o 2 ele é menor do que o 9. Então, neste caso, para que seja possível você continuar a divisão, o que é que você tem que fazer? Você vai acrescentar um zero aqui juntamente ao 2, ó, a fim de tornar o número 20, ou seja, o número 2 maior do que o 9. Então, ao acrescentar o 0, o 2 passa a ser 20 e o 20 ele é maior do que 9. Quando você acrescenta o primeiro zero, automaticamente você tem que acrescentar uma vírgula ao resultado. Como no resultado você já tinha o número 1, então após o 1 você vai acrescentar vírgula. Então fica 1, alguma coisa que nós vamos encontrar agora. E aí a pergunta é a seguinte: quantas vezes o 9 cabe dentro do 20? Aí você vai lembrar, meu Deus, quantas vezes o 9 cabe dentro do 20? Você vai perceber que duas vezes, né? Porque duas vezes o 9 dá 18. E 18 ainda é um número que cabe dentro do 20. E 18 para 20 sobram quantas unidades? Sobram 2 unidades. Então significa dizer que aqui o resultado, ó, do resto, que é o 2, é o nosso novo dividendo. Como ele é o nosso novo dividendo, eu tenho que dividir o 2 pelo 9. No entanto, o 2 ele é menor do que o 9, que o 9 não é o divisor. O 2 é menor que 9. Então, o que é que nós devemos fazer? Acrescentar um zero, a fim de que o 2 se torne um número maior do que 9. E ele se tornou o número 20 e o 20 é maior do que o 9. E a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: o 20 ele é maior do que o 9? Sim. Então vamos dividir. E a pergunta é a seguinte: quantas vezes o 9 cabe dentro do 20? E aí você vai perceber que cabem duas vezes. 2 vezes 9, 18.
e 18 para 20 deixa resto 2. E você está percebendo que os restos aqui, ó, voltam a se repetir. 2, 2, 2. Eu sempre tive que acrescentar um zero. O 2 agora é o nosso novo dividendo. E esse dividendo é menor do que o 9, que é o divisor. Então, eu tenho que acrescentar o zero. E aí eu vou perguntar quantas vezes o 9 cabe dentro do 20. E aí eu sei que é o 2. E isso vai continuar se repetindo infinitamente. Sempre eu vou encontrar o resto zero. Sempre vou encontrar o quociente que será 2 e assim por diante. E aí você percebe que aqui o resultado, ó, do quociente após a vírgula sempre será o número 2. Então, para que eu não passe a minha vida inteira fazendo essa divisão, eu vou utilizar os 3 pontinhos e vou dizer o seguinte: ora, gente, o 2 vai se repetir infinitamente. Logo, esse número decimal é chamado de dízima periódica. E o que é uma dízima periódica? É um decimal infinito, certo? Ele não possui fim. Ele vai se repetir infinitamente. Qual é o termo que se repete infinitamente? É o 2, ó. É o 2, 2, 2 e assim por diante. Então tá aí, ó. 1,222. Como é um número infinito, eu vou usar aqui os 3 pontinhos, beleza? Então tá respondido, gente. Tá aqui as resoluções. Vou colocar aqui tudo do ladinho aqui, ó. 0,5, 2,333 ao infinito, 1,8, 1,222 ao infinito. Beleza, gente? Segunda questão respondida. Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. Classifique os números decimais do exercício anterior em decimais exatos, que é o DE, ou dízimos periódicos. Gente, decimal exato é aquele número finito, é 1,8, é 0,5. Dízimos periódicos são os números infinitos. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, qual foi o número que a gente obteve? Na letra A foi o número 0,5. E o 0,5 ele é o que, gente? Dízima periódica ou decimal exato? Ele é um decimal exato, porque 0,5, gente, é um número finito, tá? Todo decimal exato ele é um número finito, beleza? Então tá aí, decimal exato. E agora nós vamos para a letra B. Na letra B, os números que nós encontramos foi o 2,333 infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Então, eu vou chamar de DP, dízima periódica. A letra C, na letra C, o número que nós encontramos foi 1,8. 1,8 tem fim. Tem o início no 1, que é número inteiro, e tem o final no número decimal, que é o 8, 1,8. Então, neste caso, ele é um decimal exato, é um número finito, certo? E na letra D, nós temos o número 1,222 infinitamente, ou seja, é uma dízima periódica. Beleza, gente? Então tá aí, tá respondida a terceira questão. E agora, para finalizar, a quarta e última questão. Para cada uma das dízimas periódicas a seguir, identifique o período. Gente, o que é o período numa dízima periódica? Quando você tem uma dízima periódica, sempre que você tem uma dízima periódica, você vai ter o período. O período, gente, ele sempre faz parte da parte decimal, beleza? Do número, ou seja, ele sempre vai estar depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula, certo? Eu tenho a dízima periódica, tenho o período, e o período ele sempre vai estar na parte decimal. Quem é o período, gente? O período é um número que se repete infinitamente. É um número que se repete infinitamente. É um número que se repete infinitamente, certo? Então, na letra A, quem é que está se repetindo infinitamente aqui? Eu posso perceber, ó, que depois da vírgula aqui nós temos quem se repete infinitamente aqui é o número 2, ó. Então, quem é o período? Período é o 2. Na letra B, ó, depois da vírgula, quem está se repetindo infinitamente, ó, é o 7. Então, neste caso aqui, o período
É o algarismo 7. Na letra C, ó, eu tenho 12, 01, 01. Aqui é o 01 e aqui é o 01. Então, quem é o período? 01, que na verdade 01 equivale a 1, certo? Na letra D nós temos 156 inteiros e 3, 3, 3. Quem é que está se repetindo infinitamente? É o 3, 3, 3. Ou seja, quem é o período? Período é o 3. Na letra E, gente, quem é o período? Na letra E, quando eu olho aqui, ó, 13,45, 65, 65, olha só, quem é que está se repetindo aqui, ó? O 4, gente. Olhem bem aqui para esse 4. Esse 4 de que está depois da vírgula, ele se repete? Ele aparece quantas vezes? Apenas uma vez, ó, depois da vírgula. Depois do 4, aí começa as repetições, ó. 56, 56, 56. Cuidado, viu, para esse número 4, tá, professor? Se o 4 ele não é o período, que ele não se repete, ele é chamado de quê? Ele é chamado de não período. Eu só tenho dois tipos de algarismos que ficam na parte decimal. Ou ele é período ou ele é não período. Mas o período é aquele que se repete. Então tá aí, ó, 56. Que eu vou escrever melhorzinho, que é o 3, tá? E na letra F, gente, quem será o período? Na letra F, quem será o período? Então nós temos aqui a nossa vírgula. E aí eu percebo, ó, que é o 0,34, 0,34, 0,34. 0, opa, 0,34. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Os resultados, os períodos são esses. Beleza? É claro que... Opa! É 0,34 apenas, tá? Não é 0,34, não é 0,34. Beleza? Outra coisa interessante. Se eu fosse, por exemplo, resolver algum tipo de problema, aqui, por exemplo, um 0,1, eu não precisaria estar colocando esse 0,1. Bastaria colocar 1, porque 0 à esquerda não vale nada. Mas como aqui o nosso objetivo é apenas identificar o período, ó, tá aí, 0,1. Beleza, gente? Então tá respondida a primeira atividade dessa 13ª semana. Até a próxima aula.